Olá, bom dia. É com satisfação que nós damos início ao programa Você Pode Ser Feliz. Ter essa certeza no teu coração, isso vai encantar não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estarão em comunhão com você. Quando você passa na vida das pessoas e deixa essa mensagem que nós podemos ser felizes, não obstante os problemas e as misérias. Lógico, elas existem e elas devem existir porque isso solidifica o homem. Vai fazendo o homem ter mais opções pela existência. Nós temos um tema hoje que nós queremos discutir, que é um tema bastante provocativo. Veja que interessante, olha. Ser bonzinho. Sou bom, mas só levo. Devo mudar? Então veja bem, olha. Ser bonzinho. Sou bom, mas só levo. Devo mudar? É um tema provocativo, nós vamos falar sobre ele, mas antes de falar sobre o tema, nós acabávamos de fazer a abertura, de ver a abertura da 54ª Assembleia dos nossos bispos e nós vamos chamar os principais pontos para que esse momento de oração, que é a nossa espiritualidade, possamos estar em comunhão com ele. Estamos em comunhão com os nossos bispos porque é a Igreja do Brasil e em sintonia com os leigos que são protagonistas de uma história diferente. Então vamos chamar o VT para que a gente possa chamar os pontos principais. O Momento Brasil está vivendo a expectativa da Assembleia de número 54 da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Veja que alguns deles falam aqui no nosso programa, aqui na Rede Século XXI. E neste ano as nossas expectativas não são muito grandes, porque teremos como tema central a questão do laicato. Então nós aqui da Amazônia e toda a Igreja no Brasil estamos aí debruçados sobre essa temática. Uma questão que vem sendo valorizada há muito tempo na Igreja no Brasil e também na Amazônia. A importância do leigo e da leiga, como pessoa do mundo no coração da Igreja, como pessoa da Igreja no coração do mundo, como nos lembra o documento de Puebla. Estamos prestes para iniciar a Assembleia Geral da CNBB e a temática central essa vez sobre os leigos, e nós, bispos, queremos dirigir a todos os cristãos leigos e leigas, trazendo uma palavra de ânimo, de conforto, de estímulo, de incentivo para que possam viver na profundidade a vocação cristã. Queremos entusiasmar todos os bispos, que eles também contribuam, tragam novas propostas, se for necessário, de assumir de fato esse texto que está sendo apresentado, para que ele de fato se torne algo agradável, oportuno e que traga todo um dinamismo especial, comprometendo, entusiasmando, convocando todos os cristãos leigos para uma igreja de saída. Eu não diria pedir mais trabalho, mas fazer aquilo que tem para ser feito, aquilo que pertence ao laicato, que façam isso com entusiasmo, porque é assim que nós mudaremos também os rumos. A própria igreja ela sai ganhando quando os próprios leigos se sentem apoiados, entusiasmados, com as portas abertas para fazer o que lhes cabe. A Assembleia ela é formada por muitos temas, um deles ao lado também da questão do leigo. A Igreja do Brasil está retomando a questão do dízimo, vendo assim que nós temos que nos sensibilizar para a questão da fraternidade, a questão da partilha. Nós temos até aquele mandamento da igreja de pagar o dízimo segundo o costume, mas é um costume que desapareceu. A gente sabe que no início da igreja, pelo que consta, havia muita mais partilha. Aliás, quem sabe até trocar esse nome de dízimo para partilha. O Antigo Testamento tem essa marca assim, muito forte do dízimo. No Novo Testamento realmente não aparece a palavra dízimo em lugar nenhum, mas aparece muito a questão da partilha. E se a gente quer formar comunidade, ainda mais hoje, comunidade de comunidades, a nova paróquia, isso só tem sentido quando a própria comunidade, todos os membros se sentirem responsáveis, participando do contexto da comunidade. E um dos pontos que marcam muito esse contexto de comunidade é justamente o dízimo. Vêm bispos das várias partes do país e ali cada um com as suas alegrias, também com as suas dificuldades, mas e aí se sente unido, uma igreja unida em torno de Cristo, todos pensando o bem da igreja, como fazermos bem o bem,
que a igreja deseja realizar no meio da sociedade. Que ali nós podemos dizer, a igreja se encontra reunida na pessoa de cada bispo, representando as dioceses espalhadas por este imenso país. Olha, o cristão leigo, houve uma época que ele era definido assim de forma negativa, né? Quando se dizia o que era o leigo, normalmente dizia aquele que não é o padre, não é o consagrado, mas hoje nós pensamos o leigo é o cristão, é o fiel batizado que tem a missão de Cristo, confiada por Cristo para estar presente no meio da sociedade. Espera-se não melhorar o que já se fez. Está muito bem fundamentado, mas a linguagem ainda precisávamos amadurecer. Se por um lado temos esses limites, por outro lado há um indício forte aí de que o laicato, e o leigo não é aquele que não é padre, não é bispo, que não é. Até se fala em quando os temas são desconhecidos, dizemos, eu sou leigo no assunto. É a mais infeliz das definições, porque ser leigo não é ausência de qualificação, mas algumas qualificações tão sublimes que são únicas para a vida da igreja. Eles são igrejas, nós somos igrejas juntos e vamos, sem dúvida alguma, trabalhar para a maior bênção, glória de Deus no meio do mundo. Procuramos responder a questões urgentes do país, no campo religioso, também no campo social, porque o nosso povo está aí. Então, essa Assembleia, ainda mais que vai tratar do leigo, da leiga, sua presença, sua atuação na igreja, como é importante isso? Porque, afinal, a igreja está assim, tem os bispos, os padres têm uma responsabilidade especial, também os diáconos, mas a igreja é de todos são membros, cada um, segundo sua vocação e missão, tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a fazer. Então nós esperamos que essa Assembleia seja realmente fonte assim, de novas perspectivas para que cada bispo, terminada a Assembleia, volte para a sua diocese com clareza sobre para onde nós devemos conduzir nossos trabalhos de evangelização, nossos trabalhos apostólicos. O significado maior da vida é doar-se. O que dá beleza, entusiasmo, significado à vida de um homem, à vida de uma mulher, é doar-se. No caso da família, o homem se doa à sua esposa, a mulher se doa ao seu marido, os dois se doam aos seus filhos. E isto faz uma diferença enorme na maneira de tratar um ao outro, de conviver, de partilhar. E também as pessoas consagradas se doam, porque imagina se a irmã Dulce não doou toda a sua vida de uma maneira total e radical, e é na doação que nós experimentamos beleza e também uma grandeza da nossa humanidade, uma verdadeira utilidade, diferente daquele horizonte que tende a ser às vezes mesquinho, pensando só no meu interesse, no meu particular, na minha vantagem, na minha utilidade, aquilo que me convém, e então e acaba empobrecendo os relacionamentos, porque toda a beleza da vida está nos relacionamentos humanos. Pois bem, alguns posicionamentos de alguns bispos e do nosso querido Dom Murilo, que trabalha aqui com a gente. Bem, mas seja lá como for, como é importante o cristão leigo ter esse papel fundamental na história de uma igreja que caminha para ser expressão desse reino. Esse reino que todos nós sabemos deve ser pautado no protagonismo de cristãos leigos batizados, portanto, os cristãos batizados, aqueles que têm uma missão de ser sacerdote, profeta e rei, também. Na família, no trabalho e assim por diante. Então vamos pedir a Deus Nosso Senhor, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ilumine, lógico que vai iluminar com toda certeza, mas que haja um trabalho muito claro e principalmente para que as comunidades possam assimilar, não mais um documento, mas possam ter diante de si uma riqueza de algo que vai nos ajudar a pensar, a refletir na nossa missão. A missão do leigo, é fundamental isso. Mas eu volto mais uma vez ao nosso tema, ser bonzinho. Sou bom, mas só levo. Devo mudar? Gostaria que você pudesse participar. Eu vou dar o telefone, como você já sabe, 0 operadora 19
3871-9620. 0 operadora 19 3871-9620. Enquanto isso, eu vou discorrendo o assunto e você quiser fazer uma pergunta, vai ser muito bem-vinda. Porque, principalmente, nós sabemos que muita gente reclama na comunidade. Ah, eu sou bonzinho, eu faço de tudo, mas de repente eu sou colocado à margem, ninguém valoriza meu trabalho, eu muitas vezes faço de tudo e o padre me maltrata, às vezes são os leigos que me maltratam. E aí, será que eu devo mudar? Eu só estou levando. E quando a gente está falando aqui levando, não está levando coisa boa, não. Só levando talvez coisas que são desagradáveis, que não ajudam a gente nos posturarmos diante de uma realidade. Nós sabemos que, como diz Paulo a Tito, a graça de Deus se manifestou e a graça nos ensina a viver neste mundo com equilíbrio, piedade e justiça. Então, muitas vezes, às vezes a gente pode confundir esse ser bonzinho, que é um pouquinho pejorativo. Vocês estão percebendo, né? Se eu chegar e falar assim para você, ser bom, é um adjetivo, uma coisa boa. O homem deve ser bom. Sócrates, ele tem uma afirmação muito interessante. Ele diz assim, nenhum homem é mau, o homem é ignorante. E será que nós também não estamos na ignorância? Não sabemos que caminho tomar. Mas se nós somos cristãos, devemos nos colocar no caminho que é Jesus. Lá descobrimos a verdade e a vida. Mas devemos trabalhar com intensidade tudo aquilo que a própria história vai nos propondo. Como eu dizia agora há pouco, você, meu irmão, você, minha irmã, deve ser um protagonista na história. Eu não posso ser apenas um figurante, ficar como lá aqueles filmes, né, que a gente vê aquelas pessoas, ou filmes ou novelas que a gente vê as pessoas passando lá no fundo, não tem uma fala, não tem uma ação, é apenas pessoas que estão sendo manipuladas dentro de uma sociedade em que vivemos cheia de crise. Então, portanto, às vezes a gente pega uma formação reativa. Que palavra é essa, padre, que você está falando? Formação reativa. Formação reativa é um mecanismo de defesa e que a gente acaba sendo bonzinho para ser acolhido pelo outro. Mas às vezes a gente não é tão bonzinho daquele jeito, não. Nós não somos tudo aquilo que somos. Há um borbulhar dentro da gente. Né? Como diz o próprio Jesus Cristo, sede manso como as pombas, mas a prudência da serpente. É bom a gente pensar nisso. E é bom a gente ver se eu não estou fazendo uma formação reativa. Como eu dizia, será que eu não estou sendo dissimulado? Isso é um mentiroso? Será que eu não estou sendo falso? Ou será que eu estou vivendo uma vida alegre, uma vida feliz? Será que eu estou sendo um homem bom, uma mulher boa? Nós vamos pensar por isso, ligue 0 operadora 19 3871 9620, fale comigo e vamos conversando e pensando e aí nós vamos pensar, refletir, aí a gente fica, até que ponto vale a pena ser bom? Até que ponto vale a pena ser bom? Então, tudo isso faz a gente pensar, faz a gente refletir e vai nos ajudar, com certeza, a fazermos cada vez mais de todos nós um protagonista na história. Estou a dizer, o que é um protagonista? É alguém que não é figurante, é alguém que tem voz, tem vez, é alguém que está no meio do mundo para fazer esse mundo ser melhor. Então, nós temos que pensar nisso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos em seguida. Peço a sua participação para que juntos nós possamos dar um sentido àquilo que estamos falando. Obrigado.